Alô, alô, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel de Castro, caso você não me conheça. Estamos aqui em um episódio novo, né, e inédito do De Cara com De Castro, muito pedido de acordo com a situação que vive o maior e mais importante clube do nosso estado, do Maranhão, a nossa Bolívia querida. Hoje eu recebo com muito orgulho um convidado que já havia feito convite há uns 2, 3 anos atrás, mas que agora a oportunidade se deu, graças às situações, infelizmente, passadas pelo nosso Sampaio Corrêa, mas com muito orgulho recebo ele, o Mister Pérez Paz. Vamos aplaudir. Oi, de Castro, muito obrigado aqui por me receber no seu programa. É um grande prazer, como você falou, fazia um tempo que a gente estava para conversar e agora chegou o momento, deu certo agora, para a gente conseguir ter esse bate-papo. É isso. E Pérez, já de antemão, cara, eu queria te dizer, como eu até escrevi lá no post, né? Eu confesso que eu nunca imaginei, cara, que algum dia uma postura sua ou de qualquer outro nome muito forte dentro do Sampaio pudesse acontecer dessa forma, né? Mas, cara, de antemão, pô, parabéns pela coragem. Eu Muito entendo que obrigado. é muito difícil. E eu consigo ver muita verdade naquilo que você falou. Porque, enfim, eu não sei dizer em termos de quantidade de tempo se essa chapa atual, né, se você, o Sérgio e a diretoria, se são, em termos de anos, né, o maior tempo de presidência no Sampaio Corrêa. Mas, querendo ou não, como você bem falou, você e o Sérgio talvez sejam a maior dupla da história da presidência do Sampaio Corrêa. E antes de qualquer coisa, cara, o que vocês fizeram com o Sampaio, em termos positivos, né, vocês conseguiram recolocar não só o Sampaio, mas o Maranhão, pô, no mapa do futebol, né? E, enfim, muito obrigado pelo que vocês fizeram pelo o nosso esporte, né? Mas, infelizmente, né, talvez foi um tempo que saíram de heróis para, entre aspas, vilões, né? E de alguma maneira você sente que de fato isso aconteceu, que passou do tempo e por isso esse sentimento veio à tona e você se expressou daquela forma? Vamos lá, Gabriel. Eu acho que um ponto que é importante dizer é que, assim, a maior parte dessa diretoria do Sampaio Corrêa já era diretoria do Sampaio Corrêa quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eles tinham aí já mais ou menos 8 a 9 anos de gestão. Então eu cheguei já depois desse período. Então eu fui uma pessoa que entrou depois do barco, mas ainda passei muito tempo dentro do barco, certo? Então eu passei aí de 2017 até agora quase 10 anos. Então assim, eu fiquei durante todo esse período e foi isso. Eu entrei ali em 2017, quando a gente teve o acesso para a Série B. Logo em seguida, a gente foi campeão da Copa do Nordeste, mas caiu para a Série C em 2019. Aí, em 2019, conseguimos subir de novo e passamos aí de 20 até 2023 na Série B. Né? Então, esse período aí de 2020 até 2023 foi o período que a gente conseguiu passar bastante tempo, consolidar bastante, ter jogos muito importantes contra equipes gigantes e jogar bem em casa. Então, assim, eu acredito que toda essa memória recente do melhor momento do Sampaio, com certeza ali está principalmente no ano de 2021 e 2022, certo? Que, principalmente 2022, que foi aquele ano que a gente ficou em quinto, numa Série B muito difícil. E, assim, apesar disso, apesar de tudo isso, mesmo naquele tempo já existia um desgaste muito grande da diretoria em relação à torcida, certo? O presidente Sérgio Frota, quando assumiu lá em 2007, 2008, se você ver, eu até tenho essas revistas, tem as revistas ali do Sampaio da época, mostra
que ele tinha uma aproximação muito boa com a torcida, ele foi muito bem recepcionado. Foi uma espécie de SAF no período, assim, no sentido de chegada de um empresário com dinheiro, enfim, que tinha uma visão mais moderna naquela época. E aquele momento, quando eu cheguei no clube, por mais que a gente tenha passado por momentos bons, ele já tinha passado. Quando eu cheguei, já existia uma relação muito difícil entre a presidência e a torcida, certo? Então, assim, nos meus primeiros 5 anos, meu papel foi muito basicamente ali de advogado, certo? Advogado do clube. Então, ali, diretor jurídico, advogado do clube, muito focado aí naquela área, até porque era uma área que, quando eu entrei no Sampaio, eu conhecia quase nada, certo? E fui pegando experiência e aprendendo durante o tempo. E de cerca de 5 anos para cá, que eu estou na vice-presidência, e aí eu passei a ter um papel institucional um pouco mais forte, e aí deixei um pouco de ser visto como só advogado e passei a ser visto também por parte da torcida, também como um cartola, também ali como alguém que tem algum tipo de poder de decisão. Por mais que a gente tenha no Sampaio Corrêa um processo centralizado de decisão, né? Mas eu realmente estava ali e, comparado a outras pessoas, eu tinha um poder de voz bem maior e na parte jurídica eu realmente tinha uma certa autonomia. Então, juridicamente, eu tinha autonomia. Era uma das poucas diretorias do clube que tinha alguma autonomia, era a jurídica, que era a minha. Então, assim, eu passei durante esses 10 anos boa parte como só advogado, outra parte como advogado e vice-presidente, mas a minha pasta, meu papel dentro do clube Uhum. sempre foi claramente um papel jurídico. Mas, assim, eu sei que ter ficado nessa linha de frente durante tanto tempo me fez também ter uma imagem desgastada e por isso que eu nem julgo quem agora fica desconfiado, quem fala, não, mas, enfim, faz parte. Isso aí eu acho que é do jogo. Eu passei muito tempo lá. Eu realmente estava do lado do presidente Sérgio Frota, por mais que ele mesmo não acredite mais nisso. Ele acha que eu já estou prevendo esse projeto já há 4 anos, o que não é verdade. Mas, enfim, então, assim, hoje eu tenho o apoio de muita parte da torcida. Eu vi que Aham. grande parte da torcida me apoiou, mas existe uma parte das pessoas que são contra o presidente Sérgio Frota, que continuam sendo contra mim, e existe também, eu tenho também uma oposição das pessoas que ainda apoiam o presidente Sérgio Frota, que estão muito chateadas com Sim. minha posição. Então, E, é isso. não, e eu queria entrar justamente nesse ponto, porque depois da sua fala, né, vem uma nota institucional, né, firmando apoio ao presidente, e, bom, se apoiaram o presidente, em tese foram contra aquilo que você falou, né. Mas, em contrapartida, também boa parte da torcida viu a sua fala como uma possível salvação, né. Como você se sentiu, né, sabendo que você também tem muito apoio, mas as pessoas que estão no convívio dentro do clube, né, elas se mostraram contra aquilo que você falou. Vamos lá, Gabriel. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu acho que ainda não é muito clara ainda para as pessoas, certo? Aham. No Sampaio Corrêa, quando você exerce uma função específica, por exemplo, eu que era um advogado, certo? Eu, apesar de ser diretor jurídico e vice-presidente, eu também era contratado como advogado do clube, Você é um certo? funcionário. É um funcionário. Então, assim, por exemplo, essa minha posição, muita gente até fala, o que que ele está querendo ganhar isso, ele está querendo ganhar aquilo. Cara, eu perdi meu salário, eu tinha um salário bom de 15 mil reais. Estava 7 meses atrasado? Estava. Mas de vez em quando pagava, passava um tempo ali, colocava em dias, pelo menos alguns meses, mas eu tinha um salário de 15 mil reais. Então, assim, mas assim, o meu salário era maior do que os outros. Eles com certeza recebem menos. Então, assim, grande parte das pessoas que está ali é funcionário. Então, você exigir uma posição de autonomia, uma posição de acompanhar uma divergência dentro de pessoas que têm suas necessidades, têm ali seus apoios. Claro que tem pessoas ali que assinaram que não têm cargo no clube, certo? Por exemplo, o Ricardo Macieira, que é o presidente do Conselho Deliberativo, é um dentista, tem a carreira dele.
as coisas dele, mas enfim, eu não estou falando que são todos, tá? Mas muitas pessoas ali que assinaram são pessoas que estão nessa condição. E além disso, durante muito tempo, eu fiz de tudo para não romper com o Sérgio Frota. Eu não queria chegar nesse ponto. Ele é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, uma pessoa que já me ajudou muito, me deu oportunidades. Então eu jamais queria ter chegado nesse ponto. Então eu também não posso exigir que no mesmo time que eu tive, depois de quase 10 anos, exigir que exatamente no mesmo time as outras pessoas que estão lá dentro tenham, certo? Então, assim, eu vejo aquela nota muito como uma nota que foi colocada e qualquer pessoa que se recusasse a assinar ficaria numa situação extremamente desgastante. Então, eu não vejo aquela nota como uma posição majoritária. E outra coisa, o conselho é bem maior do que aquelas pessoas. Tem muito mais pessoas no conselho do que aquelas pessoas que assinaram. Então, quem assinou ali realmente é o grupo dos mais próximos do presidente, certo? Então, não é uma visão total. E dentro do clube, quem conhece o clube sabe, e ninguém lá vai falar isso, e eu nem quero que fale para não ter problemas, mas existe um grande apoio ao meu nome. Então, a nota acabou se tornando algo mais político do que, de fato, sentimental, no sentido de eu apoio. Mas assim, é um jogo político. Da minha parte também é político, sabe? Como eu falei para o presidente, eu falei, eu não tenho nada pessoal contra ele. Inclusive, pessoalmente, ele é uma pessoa que eu quero bem, ele é uma pessoa que eu quero que tenha uma vida boa, que seja uma pessoa que fique bem, com a saúde boa. Enfim, eu realmente quero o bem dele. Mas eu estou numa briga hoje política com ele. Então, hoje eu sou oposição ao nome dele. Então, é natural que coisas políticas, como, por exemplo, aquela nota, aconteçam. E, bom, já que você se tornou uma oposição, né, de fato, como que ficou, né? Como que está atualmente a relação, né, entre você e o Sérgio e para tomar as decisões dentro do clube? Que, bom, o time está no meio de um campeonato brasileiro, né? A vida segue, né? O Sampaio segue trabalhando, né? Mas como que ficou a relação de vocês? Tá bem ruim, né? Ele tá bem chateado. Enfim, ele acha que eu fiz isso no mau momento, como se existisse um bom momento para uma ruptura, certo? Ele acha que eu premeditei isso de alguma forma há muito mais tempo e não é verdade também. Ele acha que existem pessoas me apoiando financeiramente, enfim, e não existe. Inclusive, eu quero montar um grupo de pessoas que possam efetivamente criar um grupo forte, até do ponto de vista financeiro, mas esse grupo ainda não existe e o meu momento de vir a público, ele tem muito pouco disso, de tentar conseguir juntar um grupo forte para apresentar uma proposta de novo grupo mais interessante. Então, assim, a relação está bem ruim. Eu ontem entreguei minha carta de renúncia do cargo de diretor jurídico e também minha rescisão unilateral do cargo de advogado, até pelos salários atrasados que eu tenho. Então, e hoje eu estou no prazo de 10 dias, 10 dias úteis, que acaba no dia 25 de maio. Que é quando eu ainda tenho que responder, até por obrigação legal, qualquer tipo de prazo, questão jurídica mais importante, eu preciso resolver durante esse período. Mas eu já pedi para ele que ele consiga um novo nome o mais rápido possível, porque na hora que ele terminar de conseguir, aí eu já entrego totalmente a pasta jurídica. Então, de Castro, hoje eu não vou ter mais nenhum tipo de papel direto na gestão do clube. Eu só não saio do cargo de vice-presidente porque o cargo de vice-presidente é um cargo que, estrategicamente, para mim é importante manter, porque caso ele renuncie, eu sou o sucessor natural. Então, eu não vou renunciar ao cargo de vice-presidente por isso, mas o cargo de vice-presidente por si só não me mantém em nenhum tipo de decisão do clube. O clube vai ter que seguir. Eu tenho certeza que não foi minha posição que tornou mais ou menos difícil a questão do grupo hoje, certo? Eu acho que a gente tem um time que, você dando condições mínimas de salário em dia e condições de trabalho, ele tem condição de se classificar ainda. Claro que não é fácil diante da nossa pontuação hoje, mas é totalmente possível, certo? Então, assim, em relação à gestão, hoje eu estou fora. Eu não estou 100% fora porque eu estou ainda no período de transição,
mas já entreguei minha carta de renúncia e estou só esperando ele escolher o novo nome. Perfeito. Então, 2 pontos aqui que você falou que são interessantes, né? Você cita a questão das condições mínimas e, bom, já que não tem como não perguntar, né? Quais são as condições hoje do Sampaio, né? A gente tem salário em dia, bom, a gente teve a questão lá toda do CT, não precisa entrar em questão de vendas e algo do tipo, mas o Sampaio tinha, e eu falo tinha porque da época que eu estava em São Luís e podia acompanhar vocês mais de perto, né? De longe, a melhor estrutura do Estado e até de vizinhos, né? Qual é essa estrutura mínima que você fala e hoje o que o Sampaio consegue oferecer para elenco e também para a comissão? Vamos lá. Quando eu falo em estrutura mínima para esse elenco, eu estou falando basicamente de salários em dia, moradia em dia e cuidados mínimos ali do dia a dia do clube, certo? Que, por exemplo, hoje está quitado até, em relação ao grupo, né? Em relação ao grupo, está quitado até o mês de março. Então, esse salário de abril, que venceu agora, ainda não foi pago. E o presidente está trabalhando para conseguir dinheiro, mas, assim, é um planejamento financeiro extremamente complicado, porque é um planejamento financeiro que, por exemplo, já chegou o dia do pagamento do salário de abril e o presidente ainda está atrás de conseguir recursos para pagar o salário de abril. Ou seja, não foi uma coisa que foi feito um planejamento com o dinheiro que já ficasse ali reservado para quando chegasse no dia ser feito o pagamento. Então, é o primeiro ponto, mas eu acredito que ele vai conseguir e vai deixar em dias, certo? E em relação ao CT, aquela área ali foi vendida bem antes, foi negociada bem antes de eu chegar, certo? Foi negociada em 2009, eu cheguei só em 2017. Então, quando eu cheguei no clube, 8 anos antes, já tinha sido feita a negociação. Nessa negociação, permaneceu 4,63 hectares para o Sampaio Corrêa. Isso é 46 mil metros e 300. É bastante área. Essa área hoje é uma área que, primeiro, está valorizada, que aquela região ali cresceu muito, até com o próprio Mateus do lado, isso valoriza também. E é uma área que hoje, assim, se você colocar por baixo um valor de R$ 500 o metro quadrado, vale ali pelo menos 23 milhões. Então é uma área que é um patrimônio imobiliário importante, certo? E assim, uma das coisas também que me fez decidir sair, além de vários outros fatores, foi decidir que eu não queria de nenhuma forma ser obrigado a participar de uma negociação dessa área sem ter certeza da aplicação do recurso. Então, assim, hoje existe a possibilidade, porque, por exemplo, qual foi sempre foi o meu álibi em relação à venda lá, à negociação do CT? Foi que eu cheguei depois. Quando eu cheguei, já tinha passado 8 anos. Agora, se eu participo agora de uma nova negociação, eu estaria totalmente dentro. Eu teria que fazer toda a parte jurídica dessa negociação. Entendeu? Então, assim, e não é que não seja possível ter um bom plano de negociação da área. Eu acho que é possível. O meu problema é porque durante todos esses anos eu vi muitos planejamentos não serem cumpridos. Você planejar uma coisa, olha, vamos pegar isso aqui, vamos fazer isso, isso e isso. E aí, logo nos primeiros passos do caminho, o caminho já não acontecer como deveria. Entendeu? Então, assim, o presidente, ele já foi um grande gestor, ele já fez escolhas muito boas, ele já foi um cara que a história dele no Sampaio, pelos títulos que ganhou, é incontestável, só que ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão. Ele está cada vez mais distante, toma decisões na hora errada, contrata muito, demite muito, tem uma relação desgastada com o grupo, às vezes o grupo está numa situação ruim, ele vai lá no vestiário, o grupo fica pior, entendeu? Então, assim, no sentido de gestão, tá? Eu estou falando aqui, sim. no sentido de Eu te entendo. gerir um grupo. Trato, isso. E, assim, ele tá... E ele não consegue enxergar. Esse é o principal ponto. Se você for falar assim, Pérez, qual é o ponto divisor de águas? É ter a consciência mesmo... Não vejo mais possibilidade dele conseguir enxergar a realidade. Ele sempre acha que o problema é dinheiro.
Então, por exemplo, isso já há muito tempo. Quando não subiu ali em 21, faltou dinheiro. Quando não subiu em 22, faltou dinheiro, faltou dinheiro. Quando teve aquele rebaixamento de 2023, teve realmente jogadores que se venderam, mas também tinha a questão de que a questão financeira tinha prejudicado, apesar de, em 2023, ali por volta do mês de julho, a gente ter pegado 3 milhões ali de adiantamento da Libra, que era um recurso que não estava previsto no caixa, certo? E que, dentro de qualquer planejamento normal, ali já naquele ponto da temporada, era para ter garantido uma situação muito mais tranquila para o clube do ponto de vista até de planejamento do ano seguinte. Enfim, eu acho que em relação à estrutura, esses são alguns dos pontos que eu acho importante citar. Uhum. E sobre dinheiro, a gente sabe que é muito importante e que para nós de fora do eixo isso é muito difícil, né? Então, Pérez, duas perguntas e uma. A primeira é, hoje, quais são as receitas mínimas que o Sampaio consegue ter, tipo, mensalmente? E sobre o gasto, né? Mensal ou algo talvez diário, algumas coisas, Pérez, que a torcida não vê. Porque basicamente se fala, poxa, contrata muito, demite muito, mas existem muitos outros gastos que o torcedor comum ele não observa, como aluguel, se o cara vier, tem aluguel, às vezes um carro, ou gastos de viagem, coisas que estão muitas vezes por fora e que o torcedor não vê, né? O que você pode dizer assim pra gente? Poxa, olha, hoje o Sampaio, por mês, ele consegue tirar daqui, ele tem isso, 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 mas ele precisa gastar também com isso, isso e isso. De Castro, sendo bem sincero contigo, eu sei que tem muitas despesas, certo? Eu sei que todos os jogadores que vêm têm auxílio moradia, eu sei que tem toda a questão dos funcionários, tem alimentação, tem suplemento, né? Que apesar da gente ter ali um apoio importante da Overcoming, às vezes precisam complementação. Então tem vários custos. Mas se eu te falar assim que eu sei o custo exato, eu não vou estar te falando a verdade, porque realmente essa parte financeira o presidente concentra muito com ele. Então, o que eu sempre busquei ajudar? Sempre tive a consciência ali de ausência de recursos em diversos momentos e em todos esses momentos lutei para conseguir receita, certo? Inclusive, um dos principais pontos que eu tinha que fazer, muitas vezes, era tentar melhorar a imagem do clube. Eu tentava muito fazer isso internamente, apesar de não ser ali da diretoria de marketing, enfim, eu tentava muito melhorar a imagem do clube. Presidente, por favor, não vamos ofender ninguém, não vamos criticar a torcida, não vamos fazer Siga nada disso, exposto. vamos tentar fazer uma imagem boa, até para que a gente conseguisse ter uma possibilidade de patrocínios maiores. E a relação com os patrocinadores sempre foi muito ruim. Sempre foi muito ruim. Isso acaba afastando o patrocinador. Então, em relação às receitas, às despesas, eu sei que tem muitas, certo? É natural que tenha, mas eu não posso te dar um número exato, porque essa parte financeira sempre ficou muito concentrada com ele, que faz ali diretamente com o diretor financeiro, que é o Hugo. Mas é principalmente ele que faz. O Hugo, ele é um cara importante, é um cara muito competente, filho de Batista, um grande amigo meu, que faleceu. E tá lá por competência também, não é só porque é filho de Batista, não. Mas essa planejamento financeiro, ele sempre concentra muito com ele. E concentra, ao meu ver, de forma errada. Muitas vezes contratando uma folha que não tem condições de pagar, fazendo movimentos que são péssimos do ponto de vista financeiro do clube. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Esse ano, nosso time do Maranhense não foi nada bem, certo? Não foi nada bem, ficou ali em Esportivamente. terceiro lugar, ali na Bacia das Almas, mas não foi nada bem. Só que eu não entendo que a gente precisava de uma reformulação de 70% do elenco, cara. 70% do elenco é muita coisa. Então, assim, dava para ter feito uma reformulação um pouco menor, e eu não estou criticando os jogadores que chegaram. Eu estou criticando esse movimento, que é um movimento que financeiramente é terrível para o clube. Aí o time perde muito dinheiro, né? Porque contrato para assinar, rescisão para pagar, ida e volta, taxa de federação, CBF.
E aí, às vezes, faz um acordo, não cumpre esse acordo, o atleta entra na justiça, ganha, entendeu? O passivo do Sampaio Corrêa era para estar em zero. O passivo do Sampaio Corrêa já está chegando ao que era antes, porque a gente zerou, mas esses últimos anos está sendo gerado novos débitos e esses débitos estão crescendo de novo. Então, assim, um Então, passivo que hoje era para estar em zero, está crescendo de novo e num ritmo alto. E eu espero muito que quem assumir a diretoria jurídica consiga minimamente controlar também essas demandas para que não tenha uma repercussão tão forte, porque se não tiver um controle, daqui a pouco vai ser coisa de 20, 30 milhões de dívida, se continuar uhum. nesse ritmo. Então, em algum momento, o passivo chegou a zerar. Chegou. Passivo trabalhista. Aham, isso. Que Chegou. é a pior dívida que um time pode ter? Dívida é dívida, só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma dívida tributária, eu consigo chegar lá na Procuradoria da Fazenda e negociar em 360 vezes, Uhum, certo? Num juros baixos. ok. Uma dívida trabalhista, não. Uma dívida trabalhista, se você não controlar bem, ela penhora tudo que o clube tem. Uhum, Cota, patrocínio, bilheteria, tudo. uhum. Então, por exemplo, explica para quem, para o torcedor comum, assim, é, por exemplo, o Rivaldo Sampaio, ele vive com um problema trabalhista e bloqueia a cota e piriri, pororó. Se o Sampaio, então, aumentar esse tipo de dívida, basicamente poderia acontecer a mesma coisa do rival em, por exemplo, 1 milhão de cota do Brasil. Se você tem dívida trabalhista, o Sampaio nem vê a cor desse dinheiro, já chega e já vai para pagar. É mais ou menos isso? Era isso que acontecia com o Sampaio antigamente. Antigamente, quem lembra, o Sampaio correr para receber qualquer dinheiro era muito difícil porque já vinha tudo penhorado. Às vezes tentava sacar em espécie para não ter penhora. Era muito difícil. Hoje, o Sampaio Corrêa, hoje eu estou saindo deixando as cotas livres. As cotas que chegam só tem o desconto dos 5% do INSS Uhum, e do direito de arena dos atletas. Mas o restante é livre. Então eu estou saindo hoje da diretoria jurídica, deixando o clube há muito tempo sem qualquer penhora em conta bancária, sem qualquer penhora nas cotas de patrocínio, certo? E com as questões trabalhistas organizadas dentro de uma fila dentro da Justiça do Trabalho, certo? Uma fila uhum, de pagamentos. Então, assim, hoje a situação é essa. E eu espero que se mantenha controlada assim. Porque se não se controlar, fica essa situação de desespero mesmo, de penhora de tudo, de loucura financeira, de precisar ficar olhando a hora que o dinheiro cai para tentar tirar antes de ter penhora. Então, assim, é uma situação bem difícil, que eu espero que o clube não volte. uhum. Mas para E. isso precisa ter uma gestão. A gestão jurídica é importante. Opa, Pérez caiu? Alô? Pérez caiu, será? Alô? Estamos esperando o Pérez Paz. Mas, gente, bom, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, por favor, que para trazer o homem aqui foi difícil. Acho que ele caiu. Estamos aqui aguardando, já falei aqui com ele. E o que, é que vocês estão achando, pessoal? Comenta aqui. Voltou o homem. Cadê? Alô? Voltei aqui, Pérez, consegue me ouvir? voltou. Desculpa A aqui. quem interessa calar Pérez Paz? Continue, chefe, por favor. Enfim, então eu até perdi aqui o fio, mas o que eu estava dizendo é isso. Das dívidas, da penhora. Apesar do papel do jurídico ser muito importante, e eu ter tentado fazer isso da melhor forma nos últimos Uhum, anos, é muito difícil para qualquer jurídico, por melhor que seja, lidar com 70 atletas por ano, com 3, 4 treinadores, comissões técnicas. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, o papel do jurídico é importante, mas talvez mais importante do que o papel do jurídico para o controle de dívidas é a decisão do presidente. uhum. Por isso Então, que eu entendo que não adianta só um jurídico. uhum. Então, muito se fala entre os torcedores e
Eu vi alguns amigos da Crônica já falando sobre isso. Então, ao invés de trazer 20 jogadores a um preço em tese mais barato, traz 5, 6 que possam resolver o problema e permanecer por mais tempo. Então, essa teoria tem um fundo de verdade, financeiramente falando, até para não onerar o clube? Sim e não. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes você traz um jogador 3 vezes mais caro que fica no banco. Uhum. Ou seja, às vezes você paga 3 vezes mais num jogador que também não traz resultado. Então, o grande problema é como identificar um jogador que realmente tem condições de dar resultado. Eu acho que esse Uhum. é um ponto. Então, assim, você tem ali, durante os últimos anos, todo o tempo, decisões que saem ali do trio: treinador, executivo e presidente. O presidente exerce um papel de influência muito forte em todo o processo, em Uhum. todos os tempos. Todo treinador, ele quando chega, consegue colocar o jogador que quiser. O treinador, na hora que chega, ele é a melhor pessoa do mundo e ele consegue colocar, assim, claro, salvo algumas exceções já de pegar um time já num estado muito avançado da competição, mas em geral, quando se chega ali perto do início de uma competição, o presidente tira o jogador que o treinador deseja, coloca o jogador que o treinador deseja. Enfim, o treinador tem uma escolha muito forte dentro ali desse início de trabalho. E o executivo, cada executivo tem um papel diferente. Alguns têm um poder de influência mais forte, outros têm um poder de decisão menor. Mas, assim, eu entendo que essa forma que hoje o Sampaio adota não é a melhor porque falta muito critérios mais objetivos. É, existe ali uma pressa ali na hora da contratação muito grande, a negociação às vezes de valores, eu entendo que às vezes você traz um jogador que cobra um valor mais alto do que deveria cobrar, entendeu? Então assim, eu tenho muitas situações desse tipo. Então quando você fala assim, era melhor em vez de contratar 60 jogadores mais baratos, contratar 20 jogadores mais caros. Eu acho que a questão não é o preço do jogador. Uhum. Claro que um jogador mais qualificado ele cobra mais, mas eu acredito que o clube ele precisa ter muito claro o que ele consegue pagar, porque não adianta nada ele ter o melhor time do mundo, se ele não pagar, esse time não vai jogar bem. O jogador tá com um cobrador na porta dele, dia e noite ele vai jogar bem? Não tem O cara como. tem vida. Tem vida, tem mulher, tem filho, entendeu? Então, assim, o mais importante para mim é, primeiro, fazer uma folha que esteja dentro do orçamento. Uhum. Mais importante do que preço de jogador é que meu elenco esteja dentro do que eu posso pagar em dias. O Pérez. E Então, aí, hoje, qual seria, então, um valor que você acha que dá para pagar para o Sampaio Corrêa? Um limite de folha, tipo 100 mil, 150 mil, 200 mil, como eu estou falando, eu não gostaria de cravar aqui um valor, tá? mas assim, eu tenho uma Dá ideia em um mente, mas eu entre, não, um não entre, gostaria dá? de. Eu acredito que algo em torno de 150 a 200 mil de folha, sim. Uhum. Era um valor que o Sampaio teria como fazer. Só que o que Uhum. acontece? Você tem a questão do desgaste do presidente junto ao mercado, aos empresários de São Sim. Luís. As pessoas gostam dele como pessoa, são amigos dele pessoal, de brincar, mas ninguém quer fazer negócio. Entendeu? Então você fala assim: tem muitos amigos? Tem. Foi deputado, foi vereador, foi empresário. Tem amigos aí no Maranhão inteiro, certo? Mas quem é que quer fazer negócio? Quem é que quer colocar dinheiro no Sampaio? Então, eu entendo que a partir do momento que eu pudesse ser presidente, a chance de ter mais pessoas próximas ao clube, mais marcas. Cara, você tem clubes hoje que tem um potencial de retorno para o patrocinador bem menor e que tem patrocínios. Às vezes até mais patrocínios que o Sampaio. Então, assim, toda essa relação eu acho que é importante, porque a partir do momento que você tem mais patrocínios, que você consegue fazer mais negócios, que você consegue engajar mais o torcedor, ter mais bilheteria, ter mais sócio, tudo isso vai fazer sua renda aumentar e com essa renda maior você consegue ter uma folha salarial maior também. Uhum.
E é interessante você falar, Pérez, porque acho que foi o Afonso Diniz, vou até tem que dar um crédito para ele. Depois da sua fala, ele disse que fala com o presidente, ele falou com o presidente, né? E tem a questão sobre ele achar que você não está apto, né? E você também fala agora sobre critérios e você cita um bom exemplo sobre a imagem do clube no mercado, né? Como você reagiu a essa fala do presidente, dizendo que você não está apto, né, entre aspas, mas a sua parte jurídica, né, é um elo importante entre o Sampaio e, fazer o clube girar, né? Como você se sentiu com essa fala e como você demonstraria que não, eu estou apto e eu conseguiria fazer botar de volta o Sampaio no trilho? Na verdade, isso ele está me falando desde fevereiro, quando eu comecei a pedir para ele renunciar. Desde o primeiro momento que eu pedi para ele renunciar e disse que teria condições de fazer uma presidência melhor, ele disse que não acreditava nisso, que eu poderia ser um bom advogado, mas que ele não acreditava em mim como gestor e que acha que qualquer pessoa para fazer uma presidência melhor que ele tem que ter milhões na conta, que eu não tenho. Então, assim, ele valoriza muito a parte financeira e isso mostra a dissociação dele da realidade, porque ele não enxerga que eu conseguiria trazer ali talvez investidores, patrocinadores e fazer coisas que trouxessem dinheiro para o clube, que talvez até mais do que uma pessoa estaria disposta a colocar do próprio bolso. Então ele tem uma visão de mundo onde só seria mais competente que ele alguém com mais dinheiro do que ele. Um mecena, por exemplo. Então, assim, eu não concordo com isso. É claro que, por exemplo, se vier um bilionário querendo investir aqui no Sampaio, pô, eu vou bater palmas. Até não seja bilionário, alguém que seja muito rico, que esteja interessado em melhorar o clube, eu entrego minha carta de renúncia da vice-presidência na hora. Eu não vou atrapalhar o clube crescer, entendeu? Agora, que seja uma pessoa que realmente esteja interessada em fazer o Sampaio grande, fazer o Sampaio forte, e não alguém que queira o clube só como Trampolim. um hobby, um trampolim, uma forma de fazer jogador para outro time, enfim. Eu acho que não é algo que esteja à altura do que é o Sampaio Corrêa, do potencial que tem o Sampaio Corrêa. Uhum. E você falou sobre os critérios, né? Uma vez que você chegue a assumir a presidência do Sampaio, quais seriam, né? Isso foi até, eu deixei uma caixinha de perguntas no Instagram, e 90% foi essa pergunta que eu vou te fazer, né? Pérez assumiu, o Sérgio renunciou, ou pelas vias, sei lá, democráticas, de alguma maneira que se fosse possível, você virou o novo presidente. Como seria o início da gestão Pérez Paz? Vamos lá. 2 pontos. Primeiro, se eu assumisse agora. Se eu assumisse agora, eu ia manter o elenco atual e tentar dar condições para que esse elenco conseguisse retorno dentro do brasileiro, certo? Talvez ali fazer algumas mudanças passando de fase, mas agora o foco total seria dar confiança para esse elenco, dar condições para esse elenco e passar de fase. Então, isso num cenário de assumir agora, que é um cenário muito improvável. Uhum. Tá? Num cenário de assumir para 2027, já podendo montar um elenco do zero, já podendo fazer as coisas do zero, então o primeiro passo seria buscar aí essa rede de patrocinadores, empresários, pessoas que tenham interesse em colocar sua marca no Sampaio, fazer essa parceria, realmente criar um grupo de reconstrução, entender qual a folha salarial que a gente poderia ter dentro de uma margem de segurança e, a partir disso, escolher um executivo de futebol e criar ali condições de critérios mínimos, certo? Para cada tipo de função e deixar a pessoa trabalhar. Porque, infelizmente, hoje, por mais que você tenha ali hoje, por exemplo, o Rodrigo, que é um cara que luta muito, tá desde 7 horas da manhã até 7 horas da noite, você sabe que tem muitas coisas que ele gostaria de fazer ou que ele não gostaria de fazer, que são determinadas pelo presidente. Então ele não tem 100% de autonomia. Ele tem ali uma parcela de autonomia, mas não é 100%.
Então, eu também não estou dizendo que eu daria 100% de autonomia para um executivo, mas com certeza eu daria uma parcela de autonomia muito maior do que a de hoje. E eu também não concordo de treinador participar tão ativamente da montagem de elenco. Por que, de Castro, eu digo isso? Porque o treinador, quando ele traz um jogador, principalmente quando ele traz jogador caro, ele quer provar que ele está certo. Uhum. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então ele trouxe o jogador, aí o jogador não está rendendo bem. Se não tivesse sido ele que trouxe, o jogador já teria ido para o banco. Mas como foi ele que trouxe, às vezes ele mantém ali para tentar justificar aquele custo que ele trouxe para o clube. Certo? Eu E te aí outra entendo. coisa, às vezes você tem muito treinador que participa muito da construção do time, monta um time completamente a cara dele, e depois de três derrotas, 2 derrotas é demitido, e aí chega um novo treinador que já não consegue mais colocar ninguém porque a coisa já passou. Então, assim, eu realmente, não é que eu não ouviria o treinador, eu acho que o treinador tem sim que ser ouvido, não é que eu não faria um time que jogasse o jogo que o treinador gosta, mas eu com certeza daria uma autonomia de escolha de atletas bem menor para o treinador, porque eu entendo que o treinador ele não tem tempo de fazer análise de mercado correta. Ele precisa avaliar o próximo jogo, ele precisa avaliar o adversário, ele precisa avaliar o elenco, ele precisa treinar o time. Então, você exigir, como hoje é exigido, que um treinador participe tanto das escolhas, eu não acho correto. Eu acredito que Uhum. uma participação menor com um time mais formado com a cara do clube, você não teria rupturas tão fortes, por exemplo, na mudança de um treinador. Então, basicamente, você pensaria mais na instituição, né? Até se precavendo de custos como esse que você falou, que acontece muito no nosso futebol local. Então, basicamente, seria pensar num Sampaio instituição ao invés de muito nos 11 iniciais. E aí tem outra coisa também importante, mas que não seria rápida, tá? Uhum. Eu falei isso mais para 27, porque 27 seria um período mais Sim. rápido. Digamos que não dê certo a SAF, enfim, eu entre e tenha que manter a gestão. Eu com certeza deixaria ativos, faria de tudo, nem que tivesse que tirar aí uma fatia do que seria o elenco principal para manter a base. Eu acredito que a gente tem que ter, pelo menos ali desde o sub-14, o Sampaio Corrêa tem que disputar todos os campeonatos de base, mas precisa ter paciência. Qual é o nosso problema hoje com os nossos atletas de base? A gente acaba não aproveitando bem os nossos atletas, e quando um atleta começa a dar certo, a gente queima ele muito rápido. Então o atleta, você tem muitos atletas, ó, o Cebolinha, cara, o Cebolinha tinha um potencial incrível, e vários outros, que são atletas que vêm da base, que têm um potencial grande, mas se você colocar uma pressão muito forte em cima desse atleta, ele vai cair, ele Uhum. vai cair. Então, assim, precisa ter um cuidado até mesmo psicológico. De Castro, uma coisa que eu defendo há muito tempo no Sampaio Corrêa, a gente tem um investimento muito forte dentro do departamento físico, né? Uhum. E eu Departamento médico defendo ali. há muito tempo, e nunca tive essa minha proposta aceita, de a gente ter um departamento psicológico. E não é uma coisa que seria cara. Eu acredito que com dois profissionais dentro da área da psicologia, mais voltada para o esporte, principalmente, eu não estou falando de coach. Durante muito tempo, Sim. assim, chega um momento ali da decisão, você contrata o coach. Pode ser até legal, eu acho até válido em alguns momentos. Mas eu sou a favor de um cuidado psicológico permanente. Permanente, assim, que todo atleta tenha que ir pelo menos 2 vezes por mês conversar com o psicólogo. Nem que seja para bater papo, enfim. Cara, isso é muito importante. A mente dos nossos atletas é muito importante. E aí, por exemplo, esse departamento psicológico nunca foi criado. Para a base, eu entendo que tem que ter um departamento psicológico próprio. Hoje você tem muitos joias, muito atleta bom na nossa aqui no Maranhão, menino bom. Só que se você não tiver um cuidado psicológico, esse menino vai se perder. Esse menino vai se perder.
E é isso que tem acontecido. Então, assim, para médio e longo prazo, eu entendo que manter todas as categorias de base funcionando e ter aí um percentual mínimo de atletas do elenco vindo dessa categoria de base, pô, isso seria fantástico. Uhum, Imagina o seguinte, em vez de ter que contratar 28 atletas, que em geral é como começa ali a temporada, eu todo ano iniciar ali pelo menos com 12 a 14 atletas vindo da base. Nem que seja ali para compor elenco, para entrar no segundo tempo. E aí eu focar minhas contratações dos titulares, eu posso até colocar uma folha maior, porque você tem esses atletas vindo da base, em geral, naturalmente tem um salário menor, e você tem uhum, um espaço maior da folha para contratar atletas melhores, no sentido técnico, para as posições titulares, que muitas vezes vão acabar sendo substituídos por esses meninos que vão crescendo. uhum. Que vão crescendo. Eu E, não estou falando isso para todas as posições ali de forma claro, exata, mas ter uma base mínima vinda do clube. a gente entende, a gente entende. E sem falar que esses atletas que chegam, né, as contratações de início de ano, o Sampaio tem a chance praticamente zero de lucro financeiro, né? Uma vez que é um garoto jovem, você pode lapidar, e eu me imagino que você, como advogado que conseguiria amarrar bem qualquer tipo de negociação para não só um valor inicial, mas para uma venda futura ou algo do tipo. E aí tem mais um ponto de Castro, que sempre acontece no Sampaio. Quem conhece mercado financeiro sabe que, em geral, como é que funciona o mercado financeiro. Você precisa comprar na baixa e vender na alta, certo? Uhum, Em relação ao mundo da bola, o Sampaio Corrêa sempre fica na contramão disso. Na hora que um atleta está valorizado e tem como ir para um time que consiga dar uma repercussão maior, que consiga fazer ali alguma coisa, ele não faz a negociação, ele trava. E na hora que o atleta está em baixa, é o momento que ele quer tirar o jogador. Ou seja, tem muito atleta nosso que é da base, principalmente base. Eu tenho um atleta da base, eu não vou falar o nome dele aqui também para tudo não bem. comprometer ele, mas é um menino que com 16 anos jogou no nosso time titular, um jogo importante, um jogo assim que era num campeonato importante, Ok. certo? Mas 16 anos entrou no time titular, certo? Aham. Jogador muito bom. O Corinthians queria colocar esse jogador no sub-19 deles, certo? E no momento, como eu sabia que ele não ia ter espaço no nosso elenco principal, principalmente ali pela pressão e tudo, ele não tinha ainda psicológico para isso, era muito melhor ali para uma equipe como o Corinthians, com muito mais estrutura, melhorar mais e o Sampaio ficar com a fatia desses Uhum. direitos econômicos, certo? Sim. E aí não autorizou o menino para o Corinthians. Acabou que o menino não foi para o Corinthians, aqui não jogou e saiu de graça, ainda cobrando o clube. Entendeu? Então, assim, essa forma de negociação, principalmente quando eu estou falando de base, é muito ruim para o clube, porque você perde grandes oportunidades e, ao mesmo tempo, você perde o atleta, porque o atleta acaba se perdendo e Claro. saindo de graça ou até o clube tendo que pagar. É bem difícil. Eu consigo entender e eu vejo muito isso no não só no Sampaio, mas no nosso futebol local. E Pérez, outra parte das perguntas, o segundo grande tema que o pessoal perguntou foi justamente sobre a transparência, né? E nesse caso, como a gente está falando de negociações e tudo mais, o que dá para ser transparente em termos de negociação? Porque o que boa parte se pede em questão de transparência é que de fato se fale 100%. Mas a gente que é por dentro de clube, a gente sabe que existem cláusulas que a gente não consegue revelar e contratuais que não podem ser reveladas, né? Mas, por exemplo, o que pode ser revelado, o que pode de fato ser passado para o torcedor, para até que ele consiga entender e comprar esse projeto do clube. Ó, vamos lá. Em relação, por exemplo, a jogadores. Jogadores, é muito ruim você falar o salário de cada jogador. Então, eu não Uhum, sou, a menos que seja uma situação assim muito excepcional, eu não sou muito a favor de ficar comentando o salário individual de cada jogador.
eu acho interessante você falar em termos de folha. Olha, eu tenho uma Uhum. folha de tanto, certo? Ah, quanto de cada disso vai para cada um, eu não sou tão favorável. Em relação a receitas do clube, eu acredito que a regra tem que ser a transparência. E se eu, por exemplo, chegar um patrocinador que queira patrocinar um dinheiro bom, mas exigir uma cláusula de confidencialidade, aí eu não vou deixar de ter um patrocínio positivo para o clube, porque eu não aceito a cláusula de É confidencialidade. contrato. É contrato, vai entrar receita, enfim, a gente faz um esforço ali para destacar se foi um patrocínio importante, enfim, mas se o patrocinador exigir a confidencialidade, não vai ser eu que vou negar um patrocínio por isso, Uhum. entende? Mas em relação à prestação de contas, eu acredito que o que está faltando mais na prestação de contas é o diálogo mesmo, sabe? Porque as pessoas se sentem muito distantes do clube, tem toda essa questão aí do CT, que por mais que tenha sido feito em 2009, só agora que o Matheus está sendo construído lá, então as pessoas acabam achando que a negociação foi agora. Então, assim, tudo isso faz com que gere essa situação. Mas eu acredito que, por exemplo, eu sendo presidente, eu chamando a torcida, chamando a imprensa, falando, ó, cara, vocês podem. Ó, vamos aqui sem microfone nem nada, sem gravação. O que vocês querem saber? Vamos conversar aqui e jogar aberto. Jogar aberto. O que eu já disse que eu não quero fazer, eu assumindo a presidência? Eu não quero fazer um caça às bruxas, eu não quero Aham. fazer perseguição, eu não quero, eu vou querer punir, que é uma coisa muito ali do movimento Sampaio do Povo, que eles têm essa visão mesmo de policial, enfim, de fazer mal para a pessoa mesmo. Eu não quero isso de forma nenhuma, até porque, como eu repito, a minha divergência com o Sérgio Frota não é pessoal, é uma divergência institucional de como eu entendo que o clube tem que ser conduzido. Mas eu não quero de forma nenhuma fazer nada para prejudicar ele. Então, o que eu, sendo presidente, poderia ser cobrado? A transparência de hoje em diante. Eu não ficaria remoendo, indo atrás, querendo fazer perseguição pessoal a ninguém. Uhum. E, Pérez, você também é um elo importante do futebol local, né? Você já representou como advogado, né? Diversos clubes, você vai muito às reuniões de federação e algo desse tipo e tal, né? Enfim, nos bastidores você é o Sampaio, né? Você acredita que assumindo esse cargo de presidente, de alguma forma você também poderia ser esse elo para valorizar ainda mais a competição, no caso do nosso campeonato estadual, mas o elo para, quem sabe, unir os clubes em prol da grandeza deles mesmos? Ou isso você não pensa tanto? Eu acho que é uma coisa importante de Castro. É muito importante mesmo. E é por isso que eu tenho trabalhado tanto também nessa questão da federação, certo? Mas eu entendo que o caminho que a gente está seguindo, que é um caminho de saída de Antônio Américo e eleição de um novo presidente, e eu nunca escondi de ninguém, eu apoio o Eurico, certo? Para a presidência da federação, é o nome que eu acho que é mais competente, mais interessante. Então, assim, por exemplo, o Eurico assumindo a federação, eu acredito que ele vai ser o grande articulador dessa melhoria como um todo do futebol maranhense. Não que o Sampaio Corrêa, comigo na presidência, não pudesse ter um papel muito relevante dentro disso. Eu acredito que pode, certo? Até porque Uhum. eu tenho uma relação fantástica com a maioria dos presidentes, com exceção ali de dois clubes, mas o restante eu tenho relação fantástica. Mas sobre esse macro, eu entendo que é um papel muito maior da federação, tendo ali uma gestão. Não estou falando nada de mal da Susan, mas hoje ela não tem condições de fazer esse papel pelo caráter transitório, porque ela está numa gestão temporária, né? Uhum. Então, ela não consegue fazer nenhum plano longo, não tem como. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a gente tem um novo presidente eleito, e eu espero que seja Eurico, que ele possa fazer esse papel macro de melhoria do nosso futebol como um todo, de valorização do campeonato, enfim. E claro que cada clube, principalmente o Sampaio Corrêa, sendo carro-chefe, tem um papel importante nisso. Perfeito. A gente está chegando a quase já 1 hora aqui de conversa, paz. E, bom, eu preciso te liberar, mas
existe algo que a gente não tratou ou que você queira falar com a torcida, né, diretamente, algo do tipo? Se você acredita que com a saída do atual presidente, com uma nova gestão, o torcedor do Sampaio volte aos estádios, né, e renove essa esperança, enfim, tem alguma mensagem que você queira deixar para o tricolor? Quero deixar para o torcedor boliviano a mensagem de que o Sampaio Corrêa é gigante, a nossa torcida é gigante, nossa torcida é apaixonada e o torcedor, eu tenho certeza que ele quer ajudar o clube, que ele quer voltar para o estádio, que ele quer estar mais perto e que se eu por acaso conseguir assumir a presidência do clube, com certeza eu vou olhar para o torcedor, eu vou ouvir o torcedor e tentar reaproximar a direção do clube da sua torcida para que a gente volte a ter estádios cheios, para que a gente volte a ter muitas pessoas na rua com a nossa camisa do Sampaio e que a gente volte também a ter melhores resultados esportivos. Perfeito. Bom, muito obrigado, Pérez, pela sua presença, pelo seu tempo. Sei que é valiosíssimo, né? Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui. E bom, de antemão também, presidente Sérgio Frota, o espaço está aqui, hein? Por favor, se você quiser vir aqui, bater um papo, a gente conversa, né? E a assessoria do Sampaio. Eu acredito que não estou no grupo de assessoria, é complicado, viu? Mas, enfim. Gente, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, Pérez, pelo seu tempo. E, bom, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau.